Olá pessoal, como vocês estão? Vamos para mais uma aula de língua portuguesa. O que está sendo apresentado aqui logo de início para vocês é um cartaz. Um cartaz possui a função social de informar e divulgar. Leia o cartaz ao lado e identifique as informações presentes, as imagens e outros dados. Então nós estamos vendo aqui um cartaz e temos algumas imagens de aves e animais silvestres, né? Então, a gente já entende que é um cartaz de informação sobre o meio ambiente. Então, vamos ler o cartaz para a gente poder entender a mensagem dele. Deixe conosco, nós cuidamos para que eles voltem para a natureza. Campanha de entrega voluntária de animais silvestres. Manter animais silvestres em cativeiro sem autorização legal é crime. Quem realiza a entrega voluntária não é punido. Então ali tem o endereço de local para entrega, Rua Rafael Cavalcante 200, Pinheirópolis. Horário de 9 da manhã às 16 horas. Atendemos todos os dias. Então aqui nós temos a informação da Prefeitura de Caruaru, a CPRH, a Agência Estadual do Meio Ambiente, e aqui o logotipo do estado do Pernambuco. Então, é um cartaz informativo sobre entrega de animais silvestres, né, para essa organização, para que ele volte ao seu habitat natural, né, pessoal? Muitas das vezes a gente tem alguns animaizinhos que a gente gosta de ter em casa, é bonitinho, é lindinho, né? Estamos vendo aqui um papagaio, um jabuti, o bicho preguiça, uma coruja, né? Outras aves aqui. Essa aqui eu não sei se é uma maritaca ou se também é um papagaio. Isso aqui pode ser um periquito também. Eu não consigo identificar, né? Eu não sei diferenciar, não dá para saber o tamanho. Então, pessoal, muitas vezes a gente desconhece, mas manter animal silvestre em cativeiro realmente é crime, né? Jabuti, quantas vezes as pessoas têm o jabuti em casa e não sabem que ter um jabuti em casa, que é um animal silvestre, é crime. Se houver uma fiscalização do IBAMA, essa pessoa pode ser punida, né? Então, o cartaz tem essa função de trazer uma informação, né? Divulgar uma notícia. Ok, pessoal? Bom, vocês vão pegar nessa atividadezinha, né? Na número 1, vão marcar um X na finalidade do cartaz que nós lemos. Na número 2, vocês vão circular os animais que aparecem no cartaz e qual crime é apresentado no cartaz. Então, toda essa atividade que vocês estão vendo aqui, que nós estamos informando, vocês vão fazer lá no seu material didático do Rio Educa, ok? Na página indicada que nós vamos colocar no grupo de WhatsApp. Então, pessoal, nós lemos lá um cartaz falando sobre o meio ambiente, né? A devolução de animais silvestres, que é crime. Agora nós vamos falar sobre preservação da natureza. Vamos ler uma tirinha. É um texto diferente, são tipos de texto diferentes, cartaz, tirinha e outros tipos de texto que nós vamos conversar durante o ano. Preservar a natureza é muito importante. Eu gosto de conversar sobre o assunto. Existem de várias formas de preservação e é importante refletir sobre elas. Refletir, pessoal, é pensar, é ver se uma atitude que a gente teve foi legal, não foi legal, foi correta, não foi, se a gente deve nos retratar ou não. Então, reflexão é isso, ok? Pensar sobre um assunto diverso ou um assunto específico. Leia a tirinha e observe o posicionamento do Armandinho. Então, é uma leitura de imagens, tá? Essa tirinha é um texto não verbal. O que é um texto não verbal? Texto não verbal, pessoal, é quando você tem a imagem e não tem escrita.
como esse exemplo da tirinha. Não tem nada escrito ali, mas nós fazemos uma leitura. É um texto que não tem palavras, mas tem a expressão do personagem Armandinho. Já o texto verbal é aonde tem a escrita. Por exemplo, na fala do rapaz ali em cima, que eu esqueci o nome dele, ele se apresentou lá no início da apostila, né? Eu esqueci o nome desse menino, esse professor, né? Parece até eu quando tinha cabelo, né? Hoje eu tô careca, né? Esse texto ali é um texto verbal, ele está falando, você está vendo o balão de fala que é usado nos quadrinhos, né? Mais especificamente nos quadrinhos. Então temos o exemplo aqui do texto verbal e o texto não verbal na tirinha. Ok, pessoal? Então, observando aqui, Armandinho está lá olhando uma flor, ele pensou em pegar a flor e dar de presente para uma pessoa que eu julgo que seja a mãe dele. Aí o Armandinho para do lado, se vocês perceberem, né? Aqui atrás do Armandinho tem um sapinho, uma rã. Olha a rãzinha aqui. Aí tem o balãozinho de pensamento da rã. Ela já tá lá olhando meia desconfiada, aonde a florzinha ali sumiu. E ali vem a pessoa que eu julgo que seja a mãe do Armandinho e ele mostra a flor. O que me leva a entender que ele não arrancou, ele preservou ali a flor. Agora vamos perceber o seguinte, uma mensagem que também está ali. Por que que a rã, ela ficou meio assim quando ela pensou, poxa, sem a flor? Gente, as abelhas, vamos falar da cadeia alimentar. Temos a flor, aí vem uma abelha, pousa na flor para retirar o mel e polinizar o ambiente, quer dizer, espalhar no ambiente o pólen, né? Que vai cair em outras flores e vão florescer. Então, o sapo, a rã, ela é o predador natural da abelha que vai pousar na flor. Se o Armandinho arranca a flor e dá para a mãe dele, né, o sapinho pensou, poxa, eu vou ter que procurar outro lugar para poder tentar me alimentar, porque ali não tem mais flor para aquela abelhinha pousar. Então, é isso que eu entendi dentro dessa tirinha. Então, vocês percebem que tem muita coisa dentro de 4 quadros de tirinha ali, muita história que a gente pode entender, muito entendimento. Ok? Vamos prosseguir então. Então, pessoal, nós já conversamos sobre o texto, sobre o meio ambiente, sobre a tirinha do Armandinho. Eu fiz uma interpretação básica para vocês ali do que eu entendi ali naquelas cenas. Agora vocês vão observar essas duas cenas da tirinha aqui e vão escrever a atitude de Armandinho. Se vocês prestarem atenção, eu já fiz isso quando eu fiz a interpretação, ok? Você concorda com a atitude do Armandinho? Converse com as pessoas de sua casa sobre a mensagem da tirinha. Registre nas linhas abaixo as suas conclusões. Lógico, pessoal, esses registros vocês vão fazer no seu caderno pedagógico, no seu material didático Rio Educa, ok? Então vamos continuar falando do meio ambiente, estudando o meio ambiente. Apesar de ser a aula hoje de língua portuguesa, aqui tem geografia também. O Rio e as questões ambientais. A cidade do Rio de Janeiro cresceu em meio a seus cenários naturais, entre o mar e os morros. As grandes áreas verdes e das reservas ecológicas dos parques e jardins conduzem para um contato com a natureza carioca. Entretanto, como a maioria das grandes metrópoles, enfrenta sérios problemas ligados às questões ambientais. São situações que atingem as diversas regiões do Rio, a começar, segundo estudiosos do tema, pela qualidade do ar, prosseguindo pelo saneamento básico, pela obtenção e pela qualidade da água para consumo.
Realmente, pessoal, ultimamente, esses três problemas básicos que foram citados aqui nesse texto têm nos atingido muito, né? A qualidade do nosso ar não está legal, o saneamento básico nem se fale, e a qualidade da água, então, sem comentários, né? O povo carioca está sofrendo com essas deficiências que a cidade apresenta. A qualidade do ar, muitos carros poluentes, apesar do GNV ser um combustível menos poluente, mas ainda assim polui. Mas também aqui em Santa Cruz nós temos a região industrial que polui muito, né? Às vezes eu acordo de manhã, sinto um cheiro de ferro queimado, fuligem, borracha, um cheiro esquisito. É, provavelmente é da poluição do nosso ar, né? Saneamento básico, tem muitas regiões aqui em Santa Cruz, aqui, onde o pessoal mora, reside, que ainda não tem o saneamento, não tem asfalto, né? Nós não temos estação de tratamento da água, né? Tratamento de esgoto. A estação de tratamento da água é a ITA, que é lá no a SEDAI, né? Mas nós não temos estação de tratamento de esgoto. Até aqui no bairro da escola tem ali um negócio ali que era estação de tratamento d'água, não sei o que se diz de esgoto, mas não sei se o que é bem aquilo ali, mas está desativado. Então nós não temos isso na maioria dos bairros do Rio de Janeiro. E quem sofre com isso? Os nossos rios, os nossos mananciais, né? A Baía de Sepitiba tem sofrido muito com o esgoto que é jogado diariamente lá. Então, a maioria dos rios do Rio de Janeiro estão mortos, da cidade são rios mortos que não têm vida de tanta poluição. Bom, pessoal, agora nós temos as atividades. Você converse com as pessoas de sua casa sobre o seu bairro e encontre soluções para os problemas ambientais apresentados em relação à qualidade do ar, ao saneamento básico e à qualidade da água. Ok, pessoal? Então, faça uma roda de conversa com os seus irmãos, seus tios, avós, quem estiver perto de você aí no fim de semana e pega a opinião deles, né, sobre possíveis soluções por esses problemas ambientais apresentados em relação à qualidade do ar, o saneamento básico e a qualidade da água. Ok, pessoal? Pontuação. Pontuação é o emprego de sinais gráficos que auxiliam a compreensão da leitura. Vamos estudar os principais sinais de pontuação. O ponto final indica o fim de uma frase. Exemplo: o professor de gramática gostava de falar direitinho. A vírgula indica uma pequena pausa separando as palavras e frases. Gostava de falar direitinho. Um português limpo. Ponto e vírgula indica uma pausa maior que a vírgula. O professor não gostava de gírias. Ao ouvi-las, ficava irritado. O ponto de interrogação é usado quando a frase indica uma pergunta. Eu queria pedir um favor, pode ser? Ponto de exclamação é usado para indicar espanto, admiração ou surpresa. As crianças não entenderam o que o pai disse. Dois pontos são usados para iniciar a fala das personagens nas histórias e para indicar uma citação ou enumeração. Ao ouvir as gírias que os filhos usavam, ficou escandalizado e pediu: Eu queria pedir um favor, pode ser? O professor não gostava dessas palavras careta, cafona e de gírias em geral. Travessão é usado nos diálogos para indicar mudança de interlocutor, o início da fala de uma personagem ou ainda para destacar partes de uma frase que quer realçar. Eu queria pedir um favor, pode ser? Claro, papai. Então, até aqui, pessoal, nós estamos vendo
os principais sinais de pontuação e como ele é empregado. O importante é eu peço sempre a vocês, quando eu estiver fazendo uma leitura, vocês observarem a minha entonação para vocês entenderem aquele sinal de pontuação, como é feito, como é usado dentro da leitura, e assim aprimorar a sua leitura. Vamos falar sobre as aspas também. As aspas são usadas para realçar um trecho de um texto. Não importa se uma parte longa ou apenas uma palavra. Por favor, não falem duas palavrinhas. Uma é cafona, outra é careta. Caso do uso de aspas. Então, o caso que você pode usar as aspas. 1. Uso obrigatório na transcrição de texto ou expressões. O aluno disse: achei a anedota muito engraçada. Nesse caso 1 aqui, pessoal, muitas das vezes, numa atividade que vocês estão fazendo e o professor de português, de língua portuguesa, lá para o 6º ano em diante, vai cobrar isso de vocês. Quando ele vai lá no texto, retire um trecho que indica uma frase afirmativa. Então, vocês vão procurar essa frase afirmativa nesse texto e transcrever lá na resposta. Só que, quando vocês forem transcrever, tem que transcrever ele entre as aspas, ok? O 2. As aspas também são utilizadas para destacar uma palavra ou expressão. José Stanislau do Amaral era chamado o milionário. E no exemplo 3, no caso 3, para destacar palavra pouco usada, como no caso das palavras estrangeiras, palavras com sentido irônico, palavra com valor afetivo e etc. Fiquei maravilhado com aquela atitude. Fomos numa rave e voltamos cansados de tanto dançar. Ok, pessoal? Então, nós temos aqui uma atividade, número 1, bem básica. Vocês vão colocar a pontuação necessária nas frases. Ana, Bruno e Magali foram ao teatro. Papai perguntou: você já almoçou? Que história maravilhosa! A que horas está marcada a visita ao médico? Roberta comprou uma calça e uma mochila e um par de tênis. Luciana disse: você já fez o teste hoje? Então, vocês vão botar a pontuação adequada nessa atividade. Lembrando, pessoal, que essa parte de cidade de pontuação não consta na nossa apostila, ok? Eu vou colocar esses pedacinhos lá no Google Sala de Aula e no grupo para vocês copiarem no caderno, é matéria. Ok, pessoal? Bom, pessoal, para finalizar, finalizando o nosso bate-papo, o nosso encontro, no início do material Rio Educa, do 2º bimestre, vocês vão encontrar lá uma página que tem essa tabelinha aqui. Essa tabela é para você tirar como molde e se organizar o tempo do seu estudo. É muito importante que você tire o seu tempo de estudo. Olha, vocês que estão em aula remota, vocês têm que ter aquele comportamento se como tivesse saído de manhã cedo para ir para a escola e ficasse na escola até o horário da saída do turno, do primeiro turno. Assim, os alunos do 2º turno. Então, vocês têm que habituar-se a ter esse horário do turno de aula que vocês têm, né? Na escola, mas agora está tendo em casa, para estudar, tá? Então, eu tenho percebido que tem muitos alunos, muitas crianças circulando pelo bairro e pouco estuda. Então, a educação é importante na vida de vocês. Vocês estão começando a vida, começando a caminhada. E organizar esse tempo de estudo é fundamental. Além da aula do professor no YouTube, que eu posto todo dia por conta do tempo, né? Vocês têm o Rio Educa na TV, atividade no aplicativo Rio Educa em casa e o encontro com o professor ou com a professora, né?
Esse encontro nosso eu faço pelo YouTube, na aula dada, pela dificuldade da maioria dos nossos alunos não conseguirem o acesso por dificuldades diversas, né? O Reeduca na TV, a prefeitura está sempre colocando ali a grade, os horários e as atividades do aplicativo Reeduca em Casa. O aplicativo Reeduca em Casa, dentro do aplicativo tem o Google Sala de Aula que eu uso. Muitas das vezes, na maioria das vezes, eu uso um link que está dentro do aplicativo da Multirio, do Armazenzinho, do Leia para uma Criança. As sugestões de leitura que eu tenho dado para vocês dos fins de semana, elas são, na maioria das vezes, né, todas as vezes que eu coloquei, no caso, foram do Leia para uma Criança. Né? Então, está tudo dentro do aplicativo Reeduque em Casa, fora outras funcionalidades que eles têm. Ok, pessoal? Então, vamos nos organizar. Eu quero mais para frente fazer um tutorial que eu também percebi, já teve alguns responsáveis falando comigo, que tem alguns de vocês que não estão sabendo organizar o seu caderno. Gente, vocês estão no 5º ano. Vou dar o desconto da pandemia. Vocês estão em aula remota há muito tempo. Mas a organização do caderno é fundamental para você poder estudar, ok? E eu vou fazer um tutorial à parte, mostrando para vocês como vocês organizam o seu caderno de estudos. Ok, pessoal?